Olá, queridos, glória a Deus, estamos aí juntos, é um privilégio poder falar com vocês. Obrigado por me convidar e poder compartilhar aí essa palavra. Eu espero que vocês estejam bem. Obrigado pela paciência de me ouvir. Tem algumas coisas no meu coração que eu gostaria de compartilhar, mas antes eu gostaria de orar. Nós vamos estar falando sobre o ministério profético, sobre profetas em si, né? E tem algumas coisas que eu quero compartilhar e eu oro para que Deus nos dê graça para compartilhar isso com vocês. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Senhor Jesus, poder estar falando com esses irmãos, que privilégio poder estar compartilhando essas coisas. Humildemente eu te suplico, Senhor, que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê autoridade, me dê coragem, Senhor, para compartilhar algumas das coisas que precisam ser compartilhadas ou que estão no seu coração para serem compartilhadas. Senhor, o Senhor sabe que verdadeiramente eu não me sinto apto para compartilhar algumas dessas coisas, mas eu sei que a tua graça está presente aqui, que o Senhor vai nos ensinar, vai nos orientar, vai nos conduzir, Senhor, para que a gente possa realmente perceber as coisas do teu coração. Senhor, derrama óleo fresco sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Nós amarramos toda a obra do inferno, todo inimigo que se levanta contra o ensino e a palavra e a verdade, a revelação do Senhor, Pai. Nós quebramos agora e na autoridade do nome de Jesus Cristo nós declaramos que haja clareza, que haja sensibilidade, que haja percepção, que haja discernimento e que haja submissão à tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Falar sobre o ministério profético é um desafio para mim, porque eu não me sinto pronto, eu não me sinto capaz, eu preciso da graça de Deus. E quando eu acho que eu sei alguma coisa, de repente eu descubro, uau, não sei nada. Mas eu tenho estudos sobre o ministério profético, mas eu decidi, primeiro eu não quero gastar muito tempo, vão ser alguns minutos, entre 20 e 25 minutos, se eu conseguir compilar todas essas coisas. Então eu não tenho um esboço com o estudo, eu apenas quero falar do meu coração com vocês e dizer que, primeiro, eu amo profetas, eu amo o ministério profético e como eu sou grato a Deus pelos profetas que Deus já deu para o Brasil, já deu para as nações e eu creio que o Senhor está trazendo um sopro novo na graça profética, um alinhamento fenomenal sobre os profetas nesses dias. E eu queria começar lendo Amós capítulo 2, versículo 11, diz assim: escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas. Eu vou ler só a primeira parte desse versículo. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas. Eu vou ler o resto. E alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondeu: não foi de fato assim, ó israelitas, oráculo de Israel. Escolhi, o Senhor escolhe alguns filhos para serem profetas. Primeiro, não é algo que você diz, eu quero ser, ou eu sou. O Senhor escolhe, o Senhor decide, o Senhor fala, não, separa esse cara para mim. Separe esse cara para mim. Eu não sei se você lembra, Atos capítulo 13, a Bíblia diz que estavam profetas e mestres orando e jejuando. De repente disse o Senhor: separai para mim a Paulo e a Barnabé para o apostolado, para serem enviados. E tem coisas que nós precisamos entender. É o Senhor que separa, é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe. A Bíblia diz assim que Deus deu uns, Efésios capítulo 4, Jesus deu uns para apóstolos, profetas e mestres. O ministério profético é um presente de Deus para a igreja, para servir a igreja, para servir o corpo do Senhor. Isso precisa ficar bem claro dentro do nosso coração. Mas eu queria falar sobre um aspecto que tem muito, muito forte no meu coração. Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Com certeza, Adonai, o Senhor
o soberano não realizará nada sobre a teca lamanassa torobacá, sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. O Senhor não vai fazer nada sem revelar. Interessante isso. Isso aqui é muito forte, muito forte. É um versículo que provavelmente vocês já conhecem e é um versículo que a gente precisa tomar cuidado, porque senão os profetas dizem, Deus não faz nada sem falar comigo. Mas a característica que Amós, na minha opinião, queria dizer aqui, ele queria dizer o seguinte, deixa eu dizer uma coisa, existe uma cumplicidade de amizade entre os céus e a terra. O Senhor olha para o profeta e diz, tá ali o meu amigo. Se você me pergunta, Judson, qual a maior característica que você percebe em um profeta? É que ele prega alto, é que ele fala chu, é que ele profetiza, é o peso da palavra dele, também, claro, é a autoridade que ele carrega, com certeza, é a loucura, muitas das loucuras de profetas, sim, mas para mim a característica mais atrativa do profeta é o relacionamento que ele tem com o Senhor. É a maneira como ele é cúmplice do coração de Deus. É a maneira como o coração de Deus é cúmplice com ele. O Senhor diz, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada sem compartilhar com meu amigo profeta. Não é que o ministério profético amarra os céus, mas é que os céus decidiram assim, sabe, tudo que eu vou fazer, eu quero abrir para o meu melhor amigo. Eu quero compartilhar com os meus amigos, os profetas. Então, quando você me pergunta, Judson, como você vê profetas? Eu vejo eles como amigos de Deus. Eu vejo eles como homens e mulheres que são apaixonados pelo Senhor. Ah, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, 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 como o Senhor é maravilhoso. E é que ele disse, olha, eu não faço nada sem compartilhar com os meus amigos os profetas. Então, se você diz, Judson, eu acho que eu sou profeta, qual que é o nível de amizade que você tem com o Senhor? Qual o nível, sabe, eu tenho falado muito nesses dias, nesses últimos 2 anos, sobre o Senhor eu sinto como o Senhor tem dito, abaixa a plataforma e transforma ela numa mesa, sabe, o ministério profético, ele não é atraído pela plataforma, ele é atraído pela mesa, porque ele ama o relacionamento com o Senhor. Eu não vou falar sobre isso, não, eu vou viajar na maionese aqui. Vamos lá. Salmo 105, versículo 15 diz assim, não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Eu amo isso, eu amo isso. A maneira como o Senhor fala, não toca os meus ungidos, mas o Senhor fala dos profetas assim, do not harm, não fere os meus profetas. Não maltrata eles. Não trata eles mal, não machuque eles. Como você vê, vamos para 1 Crônicas 16, que é o mesmo texto, porém eu quero ler também para que você entenda como que a Bíblia lida com isso. 1 Crônicas 16, 22 diz assim, não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Quando você fala, Judson, o que você vê no ministério profético? Você vê a maneira como o Senhor ama os profetas e a maneira como os profetas amam o Senhor. A maneira como os profetas dizem, você quer ver um profeta indignado? É quando você vê as pessoas maltratando o Senhor. Quando você vê as pessoas ignorando a presença do Senhor. Você quer ferir um profeta? É quando você vê a igreja ou alguém, né, simplesmente ignorando a santidade,
e a beleza e o caráter do Senhor, simplesmente ferindo aqueles que o Senhor ama e ferindo o coração do Senhor. O profeta se enche de um zelo e de uma coragem, de um fogo, e de contrapartida você vê a mesma coisa do Senhor para com o profeta. Ele diz: não maltrata meus profetas, não. Eu lembro Mateus 23, versículo 37, a Bíblia diz assim, Jesus discursando, né, conversando em Jerusalém, ele vira e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quer. Você vê o coração do Senhor revelado ali. Vocês continuam machucando os meus amigos. Vocês continuam maltratando os meus amigos. E eu quero dizer para vocês que o amor de Deus pelo ministério profético é fenomenal, é amazing, é forte demais. E parece que às vezes quando você é profeta ou é chamado profeta, parece que o Senhor se agrada em ver você ferido. Parece que o profeta ele sofre, parece que o profeta ele geme. Mas deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes os profetas historicamente são maltratados por Jerusalém, são feridos, são afligidos por aqueles pelo qual ele foi enviado. Então, eu queria colocar isso assim bem claro para você, que para mim um profeta ele é um amigo do Senhor. Ele é apaixonado pelo Senhor. E o Senhor é apaixonado por ele. O Senhor ama os seus profetas. Ele falou: por favor, não fere os meus profetas. Por favor, não maltrate os. O inferno, ele odeia. Sabe por quê? Eu falei isso essa semana em um texto que eu estava, em um vídeo que eu estava gravando, um estudo para uma escola, que quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. A palavra enviados é apostelo, que é apóstolo. A palavra profeta, profeta, que é o que é enviado, aquele que profetiza, fala a palavra do Senhor no grego, né? Então, o Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja tanto os profetas quanto os apóstolos. E eu pensei, qual a razão do ódio da religiosidade contra os profetas e os apóstolos? Por que eles são tão fundamentais? Por que o inferno tem tanto ódio deles? Sabe por quê? Porque quando tudo desmorona, aquilo que os profetas edificaram permanece. Quando tudo despedaça, quando o fogo vem e queima toda a palha, aquilo que os profetas verdadeiros lançam permanece, porque profetas, eles lançam fundamentos. Profetas, eles trabalham com fundamentos, eles trabalham com princípios. Infelizmente, eu sei que isso aqui vai doer, muito muito o que chamamos profético tem se tornado fantasias ou fábulas ou coisas desvanios das nossas ideias, e a gente usa um dom, um carisma para tentar conduzir as pessoas a fazerem aquilo que a gente quer. Mas a verdade é que o profético e o profeta, ele é comprometido com o caráter de Deus, com a palavra do Senhor, com o fundamento. Eu disse há uns dias atrás que a essência, é o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, que a essência do ministério profético é o testemunho de Cristo, é o testemunho de Jesus Cristo. E outra tradução diz o espírito da profecia, a essência da profecia. Então, a essência do ministério profético é a incarnation, é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você fala, esse cara é profeta, mas o foco dele não é o verbo se fazendo carne. Se você diz, eu sou profeta, mas se o seu foco não é o verbo se fez carne, se não é o testemunho de Cristo, se não é o testemunho de Jesus Cristo, tem alguma coisa que não soa bem. Se você prestar bem atenção em João Batista, o que João Batista veio dizer? Ele falou, sabe de uma coisa? Eu fui chamado para apontar para o Cordeiro. A essência do ministério profético não é apontar para as multidões, não é ajuntar. João Batista ajuntava a média de 40 mil pessoas por mês que ouviam João Batista. Mas quando ele viu Jesus
ele apontou direto para Jesus. E ele deixou bem claro, ele disse que ele cresça e que eu diminua. Eu vim por causa dele. Eu estou aqui por causa dele. Eu existo por causa dele e para ele. O profeta, ele entende que ele foi chamado para ele e por causa dele. Não para agradar um homem, não para agradar uma pessoa, não para edificar uma estrutura que suporta o sistema humano do homem, mas o ministério profético, ele queima com o caráter e com a revelação de Jesus Cristo. Sabe, uma das coisas que eu estava pensando antes de gravar esse vídeo é que os profetas são amigos de Deus. E aí você percebe claramente nas escrituras, né, que um dos maiores desafios nos últimos dias são os falsos profetas. São os falsos amigos de Deus. São aqueles que dizem, Senhor, Senhor, que vão dizer, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome. Nós não parecíamos amigos do Senhor. Nós não parecíamos íntimos do Senhor. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Eu nunca tive esse relacionamento de amigo que você está dizendo aí. Porque você não me obedeceu, você não apareceu diante de mim em intimidade, em relacionamento, em profundidade. E a Bíblia diz, Jesus diz, né, em Mateus 24, que os últimos dias vão ser marcados por falsos profetas, falsos ensinos. Ei! E eu estava pensando hoje, falei, meu pai, falsos amigos de Deus, que dão a impressão de que são amigos de Deus, mas que na verdade não são. E eu queria realmente liberar essa palavra sobre vocês. Eu creio que o Senhor está soprando sobre os profetas nesses dias. Ele está separando uma geração de jovens. E ele está dizendo, eu estou chamando vocês para serem profetas, para serem batizados com o meu coração, com o meu zelo e com a minha vontade. Eu quero dizer duas coisas antes da gente terminar, que tá no meu, antes de eu terminar esse. Então, se Deus permitir, quem sabe a gente consegue fazer mais vídeos, mas eu queria, primeira coisa que o Senhor compartilhou comigo, primeiro, amigos de Deus. Deus é amigo dele, apaixonado pelo Senhor, desesperado pelo Senhor. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração desde o ano passado, isso aqui é Judson. Você não precisa acreditar nisso, você não precisa crer nisso, né? É como se o Senhor falasse comigo assim, Judson, diga para os profetas que está na hora deles se deslocarem para o lugar certo. Está na hora, nesses próximos dias, nesses próximos anos, é um tempo onde nós precisamos, como corpo, ser ajustados e funcionar na posição que o Senhor nos chamou para funcionar. E eu estava pensando esses dias, ó profetas, onde vocês estão? E a resposta para mim vem, procure os profetas agarrados aos fundamentos, porque eles estão agarrados aos fundamentos. Procure os profetas agarrados ao Evangelho de Jesus, do Verbo encarnado, porque é lá que eles estão, apegados aos fundamentos, agarrados aos fundamentos. E a sensação que eu tive é que muitos ministérios proféticos estão querendo estar talvez no telhado, uma evidência na construção, ou estar no pórtico, né, na varanda ou nas paredes, impregnado, mas na verdade a localização onde o ministério profético deve estar, ele deve estar nas partes mais baixas, no lugar da casa onde é o fundamento. Onde, quando as coisas são abaladas, você vai saber, sabe de uma coisa, o profeta está ali. Ele tem palavra, ele tem sabedoria, ele tem graça, ele tem fundamento, ele tem Bíblia. Nesses dias onde a gente tem tanta loucura, são tantas vozes, tanta gente falando isso, falando aquilo, é para cá, é para lá. Nós somos de profetas que dizem, não, é para cá. É para baixo, é para os fundamentos, é para a palavra de Deus, é para focar nos princípios da palavra, é para voltar para os princípios da palavra. E eu creio que mais do que nunca nós precisamos que os profetas saiam do lugar onde eles não deveriam estar. E vá para o lugar onde o Senhor chamou você para estar. Vá para o lugar de fundamentos, vá para o lugar da palavra, volta a pregar a palavra simples. Pare de pregar fantasias
e emocionaliza. Sabe uma coisa? Um dos perigos do ministério profético é que ele carrega uma graça que quando ele passa, as coisas acontecem, né? Há muita emoção, há muito fogo, há muito isso, e muitas vezes a gente pensa que a emoção é a voz profética, mas a voz profética, ela carrega o peso de fundamento, não de gerar uma atmosfera emocional ou de arrepios. Então, eu quero dizer que isso é muito importante. Judson, isso aqui é Judson, eu creio, e talvez eu estou errado, eu creio que o Senhor está deslocando, reposicionando os profetas num lugar de equilíbrio, num lugar de sobriedade. Ah, Jesus! Como nós precisamos de homens sóbrios nesses dias. Como nós precisamos de pessoas sóbrias nesses dias, de sobriedade. E por último, isso aqui dá uma hora de só essa última coisa que eu vou falar com vocês, mas eu vou jogar para vocês pensarem. Eu creio que a manifestação da unção dobrada é mais do que nunca necessária nesses dias. Você vê, nós amamos o ministério de Elias, e nós amamos o ministério de Elias dobrado. Isso é maluco, isso é maravilhoso. O ministério dobrado de Elias traz cura. Eu creio que se você analisar a vida de Elias, ele se manifestou num tempo onde era tão complexo, onde a força de Jezabel era muito forte, onde outras coisas eram muito fortes, e ele teve que confrontar com muitas coisas, mas de repente veio a unção dobrada, e a característica foi um pouco diferente. Não que Elias estava agindo errado, mas ele estava agindo de acordo com o tempo dele, porém Eliseu conseguiu discernir o tempo dele e como que ele deveria agir. E eu creio que, por exemplo, Elias teve uma hora que ele teve que orar para o fogo vir do céu e consumir todo mundo. Daí a pouco veio de novo gente, ele orou, o fogo veio e consumiu mais 50. Mas Eliseu não, Eliseu ele é diferente. Quando os inimigos vêm para matar ele ora e eles ficam cegos, e aí ele leva eles lá para onde está o rei. E aí o que ele faz? Ele vira para o rei e fala: prepara uma mesa para eles. E deixa eles comerem, deixa eles se alimentarem. A unção dobrada do ministério de Elias, ele traz uma graça de conciliação. Eu quero dizer para vocês que os profetas que Deus está habilitando nesses dias, eles carregam uma unção de príncipe da paz, de peacemakers, de pacificadores, de conciliadores. E olha a característica de Eliseu. A primeira coisa que Eliseu faz, ele se aproxima dos filhos dos profetas e ele tira o veneno da panela. E ele coopera com os novos. Ele não se sente ameaçado pela nova geração. Já aquele profeta velho de 1 Reis capítulo 13, dá a parecer que ele quer manipular o profeta novo. Ele quer trazer o profeta novo para a mesa dele, comer com ele aquilo que ele tem. Mas já Eliseu não se sente ameaçado pela nova geração. Sabe, uma das características dos profetas que são amigos de Deus, eles não estão ameaçados e não se sentem ameaçados pelos jovens profetas. Pelo contrário, quando os jovens profetas chegam para ele e falam: vamos fazer algo maior, vamos construir uma casa maior, vem com a gente. Ele falou: tá bom, vamos lá, vamos ver vocês lá, deixa eu cooperar com vocês, deixa eu ajudar vocês. Essa é uma das características do ministério profético de unção dobrada. Ele não tem medo da próxima geração. Pelo contrário, ele encoraja a próxima geração. Ele só fala: espera aí, deixa a gente tirar o veneno da panela. E por falar de veneno em panela, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu estava pensando sobre isso um dia desses. Sabe, Eliseu não fez um discurso dizendo: quem pôs veneno na panela? Traz ele aí, vamos apedrejá-lo, vamos pôr ele na internet e divulgar o nome dele, vamos falar mal dele, vamos jogar pedra nele. Sabe, o verdadeiro profeta, ele não fica tentando discutir e tentando expor quem pôs veneno na panela. O que ele quer fazer é tirar a morte da panela.
porque ele carrega vida. Isso é muito importante. Toma cuidado com pessoas que a única coisa que eles fazem é criticar, 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 tentando descobrir esse aqui que não presta, esse aqui que não presta. Irmão, tira o veneno da panela e alimenta os jovens profetas. Tira o veneno da panela e alimenta os jovens profetas. Tira o veneno da panela. Não. Quem foi que pôs veneno na panela? Vamos fazer uma reunião aqui. Vamos chamar os líderes. Vamos fazer um site sobre a revelação dos que colocaram o veneno na panela. Na verdade, eu estou interessado em colocar farinha na panela. Tirar o veneno. Alimentar os jovens profetas. Liberá-los para o próximo tempo que eles estão para vir. Que eles estão vivenciando. Então, a unção dobrada de Eliseu, ele não disputa com os jovens, mas ele abre um caminho para eles. E quando a ferramenta dos jovens afunda, o machado, o cabo do machado solta e afunda, ele está ali do lado, fala, me mostra onde que é, vão flutuar. Ele não dá um discurso, ele não xinga os jovens, ele não fala que vergonha, mas ele simplesmente fala, me fala onde que está. Deixa eu ir com você. Deixa eu ajudar você. Como nós precisamos de profetas para curar a igreja. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. O próximo avivamento que está vindo é um avivamento de cura. É um avivamento de cura. Um avivamento de cura no meio da casa do Senhor. Um avivamento de restauração no meio da casa do Senhor. Aleluia. Segunda coisa sobre Eliseu que eu quero ressaltar, e vamos terminar, o tempo já está passando. Eliseu, daí a pouco, em um outro capítulo lá, está uma crise na nação, o pessoal passando fome, desesperado, sem saber o que fazer. Cadê Eliseu? Eliseu está assentado com os anciões, com os velhos, com os maduros, com os equilibrados. E aí vem o mensageiro do rei Eliseu, vira para os anciões e diz assim, levanta e fecha a porta, e tranca a porta, e deixa esse mensageiro que veio trazer mensagem de morte do lado de fora. Olha que coisa maravilhosa. Eliseu não tinha medo da geração nova, e ele não tinha amargura da geração passada. Você só vai conseguir ser um profeta nesse tempo que o Senhor está chamando, se você for curado da disputa com a geração que está aí. Você não vai disputar com os jovens que Deus está levantando, e você vai lidar com a amargura, com os erros dos seus pais. Você acha que aqueles anciões não erraram? Você acha que aqueles anciões não tinham erros na vida dele? Será que aqueles anciões, aqueles homens mais velhos que Eliseu estava com eles, não tinha coisas que Eliseu te falasse, que vergonha, o que vocês fizeram, isso no seu tempo, quando vocês eram mais jovens? Sabe o que ele fez? Ele sentou com eles e instruiu eles. Eu creio que nesse momento onde nós vivemos, queridos, o Espírito Santo está pegando os amigos dele e falaram, eu preciso compartilhar com vocês, meus amigos, o que eu estou fazendo. Eu quero curar a minha casa. Eu quero curar a minha noiva. Eu quero edificar sobre o fundamento. A palha está queimando. Escuta isso. A palha está queimando. A madeira está queimando. E eu quero te dizer uma coisa. Começa a se alegrar, porque breve, muito breve, nós vamos ter muito ouro manifestando aí. E nós vamos conseguir enxergar de novo o fundamento. Queria orar com você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Essas pessoas que estão ouvindo sobre isso, Pai, sobre essa unção dobrada, sobre esses amigos do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantos profetas têm sido maltratados agora. E eu quero pedir que o Senhor derrame sobre o coração deles uma cura. Muitas famílias de profetas. Muitos filhos de profetas sofrem com a dor e com o maltrato que os seus pais tiveram e passaram. Mas, Senhor, eu quero liberar agora a mesma cura que o Senhor tem manifestado no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Meu Deus, eu estou compartilhando agora que o Senhor cure, meu Deus, os filhos, as filhas, os esposos, as esposas, a casa dos profetas sejam restauradas, Senhor Jesus, para essa unção dobrada que está vindo. Meu Deus, que esses novos profetas removam aquilo que precisa ser removido para dar lugar para o novo. Meu Deus, a cura, um avivamento de cura. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo vocês, queridos, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe.